Eu já dei as boas-vindas de bom retorno para o vereador doutor Aguinaldo. Ele não está aqui no momento, ouvi a fala dele. Mas eu queria analisar algumas questões que também precisam aqui ser pontuadas, no meu ponto de vista, à luz do meu juízo. A primeira delas, presidente, é que eu acho que a mesa diretora precisa ser mais vigilante em relação à tarefa de acompanhar, inclusive, denúncias que são formuladas aqui na tribuna da casa. Salvo engano, na terça-feira, o vereador colega Agamenon Sobral esteve aqui na tribuna, cobrando que quando o doutor Aguinaldo retornasse aqui à casa, ele explicasse as razões do seu retorno tão rápido. Até aí tudo bem. E o doutor Aguinaldo, de certa forma, fez isso aqui. Ocorre, porém, que na terça-feira, me corrijam, por favor, se eu estiver equivocado, o vereador Aguinaldo, o vereador Agamenon, colocou aqui que ele precisava esclarecer, peço desculpas a quem acompanha a sessão, mas eu vou repetir os termos usados aqui. Ele pudesse esclarecer a safadeza que o fazia retornar a esta casa. Eu, como parlamentar, fiscal do Executivo, ao ouvir de um colega parlamentar na tribuna da casa, que tem uma safadeza, desculpem mais uma vez pelo uso da expressão, na Secretaria Municipal de Saúde, no governo municipal, e esta é a razão que deveria ser explicada aqui pelo vereador doutor Aguinaldo, quando ele retornasse, fiquei ali esperando atitudes. Não as vi. Como parlamentar, eu queria reivindicar, porque precisa ter esclarecimento sobre isso. É muito ruim a população de Aracaju, é muito ruim nós, vereadores, que queremos seriedade no trato da coisa pública, ouvir de um parlamentar da base governista esse tipo de acusação. E cobrando, inclusive, do colega, quando ele retornasse, que ele explicasse sobre isso. Então, fica aqui o registro, presidente, e a reivindicação de que nós precisamos ter mais esclarecimentos a respeito disso, vereador Emerson. Porque se a saúde está na situação em que o vereador Aguinaldo colocou aqui, porque do que eu entendi da fala do doutor Aguinaldo, ele retorna por reconhecer uma incapacidade gerencial na Secretaria de Saúde. Ele não teria condições de tocar a Secretaria. Foi o que eu entendi aqui. E antes disso, um outro parlamentar da mesma base supõe aqui que isso é fruto de, repito, desculpem, de uma safadeza, isso precisa ser esclarecido. Ademais, eu queria também analisar um pouco mais o conteúdo das razões arguídas aqui pelo doutor Aguinaldo para retornar a esta casa. E ele citava, inclusive, os compromissos firmados com a classe médica, a classe a que ele pertence, relativamente a seus direitos. Eu tive a oportunidade de ouvir o vice-presidente do Sindimed, numa entrevista, o doutor Zé Menezes, histórico lutador não só dos direitos dos médicos, mas também da qualidade do serviço de saúde no nosso Estado, ele colocando que tinha, de fato, tido com a classe médica, o doutor Aguinaldo, esse comportamento. E eu ouvi o doutor Aguinaldo dizer que não é possível. Eu queria aqui, doutor Aguinaldo, dialogar, ele não está presente, mas eu queria deixar registrado, dialogar em relação à impossibilidade de melhorias no salário dos servidores. Porque, vejam, quem acompanhou, não na condição meramente formal, vereador Bertolino, mas quem acompanhou a exposição do secretário Jair Araújo, que é secretário municipal de Fazenda, nesta casa, sobre as metas do governo municipal em 2015, pôde observar algumas coisas importantes que precisam ser entendidas e que não reforçam o que foi dito aqui pelo doutor Aguinaldo, a impossibilidade de tratar melhor o servidor público municipal, a impossibilidade de garantir os compromissos com categorias profissionais. Vou dizer, os dados oficiais apresentados pelo secretário Jair Araújo mostram, primeiro, em relação à receita, que a meta da receita arrecadada aqui em Aracaju ficou na ordem de 94,4%, ou seja, o que foi estabelecido como meta de arrecadação chegou quase à totalidade.
Segundo, a meta de despesa ficou em 94,1%. Também muito próximo do que tinha sido previsto. Mas, mesmo assim, abaixo do que se conseguiu efetivamente garantir na arrecadação. Em relação à despesa com o pessoal do Executivo, em 2015, o Executivo Municipal comprometeu, atenção, 48,37% da sua receita líquida, corrente líquida com despesa de pessoal. Quando o limite estabelecido na Lei de Responsabilidade Fiscal, os limites, são os seguintes. Limite legal, 54%. Então, veja, a lei diz, qual é a lei? Está lá no artigo 20 da LRF, que é a Lei de Responsabilidade Fiscal. Estabelece limite para a despesa com o pessoal. Diz que o Executivo pode chegar a 54%. Quanto foi que o Executivo Municipal gastou com o pessoal em 2015? 48,37%. Em relação ao limite prudencial, a lei diz que é 51,30%. O município gastou 48,37%. O que é que isso mostra? Que o governo municipal tem uma certa tranquilidade para navegar no diálogo com os servidores públicos. Mas vamos adiante. Em 2013, essa despesa, vereador Lucas, foi de 50,43%. Ficou abaixo do limite prudencial, bem abaixo do limite legal. E o governo funcionou. Em 2014, ela foi para 51,65%, ainda bem abaixo do limite legal. E um pouquinho acima do 51,3%, que é o limite prudencial. Em 2015, foi o ano que o governo municipal menos gastou com o servidor público. Está bem distante do limite legal e distante do limite prudencial. Então, doutor Aguinaldo, à luz dos dados da Secretaria Municipal da Fazenda, não é assim. Realmente não é por razão de não poder dialogar com os servidores públicos sobre a realidade. Nós sabemos que existe sim uma crise, mas o governo municipal de Aracaju está, neste momento, com uma certa tranquilidade para tratar dessas questões, porque ele não tem impedimentos relativos à Lei de Responsabilidade Fiscal para fazer isso. Diferente de outras esferas federativas. Então, acho que é importante nós dialogarmos sobre isso, porque nós precisamos entender melhor. Essa é a 6ª nomeação de secretário de saúde. Nós não podemos deixar de registrar isso. É prerrogativa do prefeito nomear e exonerar? É. Nós todos sabemos disso. Ele nomeia e exonera, é uma prerrogativa discricionária do prefeito. Ocorre, porém, que para a política de saúde do município, resta provado que não é boa essa alternância. Em 3 anos e 3 meses, você ter 6 secretários de saúde nomeados. Não há política que, de fato, se sustente com tanta alteração, tanta alternância.